Foi uma excelente refeição, altamente recomendada. Posso ver como eles os moldam, aplaudindo e dando uma tapinha neles. Você já se perguntou como é a vida na Guatemala? Situado no coração da América Central, a Guatemala pulsa com um ritmo vibrante próprio. É um país de contraste e diversidade, lar de cerca de 19 milhões de pessoas, cada uma com suas próprias histórias para contar. Um lugar onde tradição e modernidade se entrelaçam, criando uma tapeçaria única de cultura e vida. Fatos interessantes sobre esta bela terra são abundantes. Por exemplo, você sabia que as mulheres guatemaltecas são consideradas as mais baixas do mundo, com uma altura média de apenas 1,51 m? Isso é atribuído a uma mistura de fatores genéticos, ambientais e a significativa população indígena do país. A Guatemala é uma terra de vulcões imponentes e florestas tropicais exuberantes, de ruas movimentadas da cidade e paisagens rurais tranquilas. Um país tão diverso quanto seus povos e tão cativante quanto sua história. Junte-se a nós enquanto viajamos pelo coração da Guatemala e exploramos sua cultura fascinante, belas paisagens e pessoas dinâmicas. Guatemala, um país alinhado à diversidade cultural. À medida que nos aprofundamos no coração desta nação centro-americana, descobrimos uma rica tapeçaria de culturas e etnias, cada uma com suas próprias tradições únicas, línguas e contribuições para a sociedade. Vamos começar nossa jornada com os 22 grupos indígenas que vivem na Guatemala. Entre estes, os maias são talvez os mais conhecidos, com uma história que remonta a milhares de anos. Sua antiga civilização deixou uma marca profunda não só na Guatemala, mas no mundo, com avanços em astronomia, matemática e arquitetura. Hoje, seus descendentes continuam a defender as tradições maias através de suas línguas, arte e espiritualidade. A seguir, conhecemos o povo Xinca, outro grupo indígena que faz parte da paisagem cultural da Guatemala. Embora seu número possa ser menor, seu impacto cultural é significativo. Eles são conhecidos por sua linguagem única, que é distinta das línguas maias e outras línguas faladas na Guatemala. Percorrendo o litoral, encontramos o povo garífuna. Sua cultura afro-caribenha é uma prova de sua história de resiliência e sobrevivência, com sua música e dança vibrantes, que influenciaram significativamente a cena cultural da Guatemala. Outra parte crucial do tecido cultural da Guatemala é o grupo ladino, que compreende indivíduos de raça mista e ascendência indígena e europeia. Sua cultura é uma fusão desses dois mundos, resultando numa mistura única de tradições, línguas e costumes. Cada um desses grupos contribuiu para a riqueza cultural da Guatemala à sua maneira única. Dos maias, com seus tecidos intrincados em cerâmica, ao som punta rítmico dos garífunas e a marimba dos ladinos, uma espécie de xilofone, que é agora o instrumento nacional da Guatemala. Mas não é apenas na música e na arte que essas etnias deixaram a sua marca. Eles também moldaram a situação social e o cenário político da Guatemala. Suas línguas e suas visões de mundo únicas adicionaram profundidade e diversidade à identidade da nação. Em conclusão, a diversidade cultural e étnica da Guatemala é um testamento à rica história e ao presente dinâmico do país. É essa mistura vibrante de culturas que dá à Guatemala seu charme único. A beleza natural da Guatemala é um local para ser vista. Esta joia da América Central é um tesouro de paisagens deslumbrantes e diversos ecossistemas. Vamos começar com o Lago Atitlán, um fascinante corpo de água situado nas terras altas. Este lago, muitas vezes referido como o lago mais lindo do mundo, cativa com suas águas cristalinas emolduradas por 3 imponentes vulcões. O ambiente sereno, juntamente com o panorama deslumbrante, faz do Lago Atitlán um espetáculo inesquecível. E falando em vulcões, a Guatemala é conhecida por seus gigantes ativos. Um dos mais notáveis é o Pacaya, um vulcão extrato ativo que oferece uma aventura emocionante para quem procura um pouco de adrenalina. O local da lava derretida fluindo montanha abaixo, contra o pano de fundo do sol poente, é um espetáculo que é ao mesmo tempo inspirador e humilhante. Mas a beleza natural da Guatemala não para nos lagos e vulcões. O país abriga a floresta tropical de Petén, uma extensa floresta tropical que cobre grande parte do norte da Guatemala.
Este paraíso verde exuberante está se unindo à vida selvagem, de macacos bugios balançando entre as árvores ao indescritível jaguar rondando o chão da floresta. Os sons, vistas e cheiros da floresta tropical criam uma experiência sensorial que é revigorante e calmante. O compromisso da Guatemala com a preservação de sua beleza natural é evidente em sua extensa rede de reservas, como a Reserva da Biosfera Maia, que abrange mais de 2 milhões de hectares. É um santuário para inúmeras espécies de flora e fauna, e a reserva também abriga inúmeros sítios arqueológicos, refletindo a rica herança maia do país. De lagos vibrantes a vulcões fumegantes, de exuberante floresta tropical a reservas protegidas, as paisagens naturais da Guatemala são uma prova do compromisso do país com a preservação e a sustentabilidade. Cada canto deste lindo país oferece uma nova oportunidade de apreciar as maravilhas da natureza, cada uma mais deslumbrante que a anterior. As maravilhas naturais da Guatemala são tão diversas quanto de tirar o fôlego. Uma viagem por este país não é apenas uma viagem, mas um encontro com a natureza na sua forma mais crua e bela. As belezas naturais da Guatemala, preservadas e celebradas, esperam para inspirar admiração em todos os viajantes sortudos o suficiente para contemplá-las. A culinária guatemalteca é uma deliciosa mistura de história e sabor. Imagine uma mesa repleta de pratos tão vibrantes e diversos como o próprio país. Considere o pepián, um ensopado saudável com uma profusão de especiarias, carnes e legumes. É um prato que remete aos maias, um testemunho da rica herança indígena da Guatemala. Depois temos o jocón, um ensopado de frango verde que ganha sua cor de uma tentadora mistura de tomatillos, coentro e pimentão verde. É um prato que canta o solo fértil da Guatemala. Um aceno às raízes agrícolas do país e claro que não se pode esquecer dos famosos tamales, um alimento básico da culinária guatemalteca. Esses bolinhos de fubá, cheios de tudo, desde carnes a frutas, e embrulhados em uma folha de bananeira, são um símbolo das influências espanholas do país. Cada prato conta uma história da rica herança culinária da Guatemala. Mergulhe nas cores vibrantes do artesanato e dos mercados da Guatemala. Aqui, cada ponto conta uma história, cada máscara guarda um mistério. Os tecidos feitos à mão são um caleidoscópio de matizes, cada fio girado com cuidado, cada padrão ecoando motivos ancestrais. As máscaras de madeira, esculpidas com habilidade e precisão, trazem à vida os mitos e lendas do povo guatemalteco. Esses artesanatos não são apenas para exibição, fazem parte da vida cotidiana, elementos essenciais na rica tapeçaria da cultura guatemalteca. E que melhor lugar para experimentar isso do que nos movimentados mercados locais? Veja Xixicastenango, por exemplo. É mais do que apenas um mercado, é um coração pulsante de comércio na comunidade. O ar está repleto de conversas de comerciantes, o cheiro de produtos frescos e a energia de uma vida comercial vibrante. Então, se você está procurando uma lembrança única ou simplesmente absorvendo a atmosfera, você descobrirá que os mercados locais da Guatemala são um verdadeiro reflexo de sua rica cultura e experiência de tradição. A alegria e a cor dos festivais e tradições da Guatemala refletem a rica tapeçaria cultural do país. Um dos eventos mais notáveis que atrai milhares de visitantes todos os anos é a Semana Santa, ou Samana Santa, comemorada com particular fervor na cidade de Antígua. Este festival religioso é marcado por procissões ornamentadas e tapetes de rua vibrantes, ou alfombras, feitos de serragem colorida, flores e até frutas. O ar vibra com uma sensação de reverência, enquanto as procissões seguem seu caminho pelas ruas de paralelepípedos. Igualmente cativante é o Dia dos Mortos, ou Dia de los Muertos, uma celebração profundamente enraizada nas crenças e costumes indígenas. Durante este tempo, famílias se reúnem para homenagear seus entes queridos que passaram, criando belos altares adornados com malmequeres, velas e as comidas favoritas dos falecidos. A atmosfera é de lembrança e alegria, uma mistura única de luto e celebração que resume a abordagem da Guatemala à vida e morte.
Além desses eventos amplamente celebrados, a Guatemala possui uma riqueza de celebrações indígenas que contribuem para o mosaico cultural do país. Estes incluem festivais de dança vibrantes, cerimônias tradicionais maias e dias coloridos de mercado, cada um oferecendo um vislumbre das ricas tradições e crenças das comunidades indígenas do país. Esses festivais e tradições não são apenas comemorações, mas também narrativas, cada uma contando uma história do passado e do presente da Guatemala, de luta e triunfo, da fusão de culturas e da força duradoura da herança indígena. Eles são uma prova da resiliência e espírito do povo guatemalteco, um espírito que se reflete na música alegre, nas cores vibrantes e no senso de comunidade que permeia cada evento. Em cada celebração, você encontrará um profundo senso de comunidade e cultura que é exclusivamente guatemalteco. Essas tradições transmitidas através de gerações. São os fios que se entrelaçam na rica tapeçaria da cultura guatemalteca, uma tapeçaria que continua a cativar e inspirar visitantes de todo o mundo. Retroceda no tempo e descubra a história antiga da Guatemala. A história da Guatemala está gravada em sua paisagem, sussurrada pelas pedras de suas antigas ruínas e inspirada na vida pelas pessoas que habitam esta terra vibrante. A civilização maia, uma das mais avançadas do mundo antigo, deixou uma marca indelével no país com seus templos, cidades e artefatos espalhados por todas as selvas verdejantes. Vamos viajar para o coração da floresta tropical de Petén, onde fica a antiga cidade de Tikal, como um testemunho da grandeza da civilização maia. Outrora uma metrópole movimentada, agora é uma sentinela silenciosa de pedra, com suas pirâmides imponentes perfurando o céu. Aqui ressoam os ecos de uma época passada, sussurrando histórias de poder, conflito e a passagem inexorável do tempo. Mais ao norte, aninhado na densa selva, fica o enigmático local de El Mirador, conhecido como Mirante. El Mirador foi uma das primeiras e maiores cidades maias, ostentando a maior pirâmide em volume do mundo, La Danta. Esta estrutura colossal, escondida sob séculos de crescimento da selva, revela a engenhosidade e domínio arquitetônico do povo maia. O significado desses sítios arqueológicos vai além de sua grandeza física. Eles oferecem insights inestimáveis no modo de vida maia, seu intrincado conhecimento de astronomia, suas complexas estruturas sociais e políticas e suas profundas crenças espirituais. Esses locais antigos não são apenas relíquias do passado. Eles são crônicas vivas que continuam a moldar a identidade cultural da Guatemala. O legado maia está profundamente entrelaçado no tecido da Guatemala moderna, encontrado nas línguas faladas pelas comunidades indígenas, nos têxteis vibrantes que contam histórias em sua urdidura e trama, nas cerimônias tradicionais que prestam homenagem ao mundo natural e na sabedoria duradoura transmitida através de gerações. O passado é um companheiro constante do presente na Guatemala. As pedras antigas falam, os velhos deuses dormem, e as raízes da história são profundas, tocando todos os aspectos da vida. Esta interação entre o passado e o presente é o que dá à Guatemala seu caráter único, sua resiliência e seu fascínio duradouro. O passado da Guatemala não é apenas história, é uma parte viva do seu presente. Apesar de sua beleza e cultura, a Guatemala enfrenta desafios significativos. No coração da América Central, é uma terra de contrastes, rica em tradições culturais e paisagens deslumbrantes. No entanto, enfrenta questões socioeconômicas substanciais. Educação, pobreza e saúde estão entre as principais preocupações que o país está ativamente trabalhando para resolver. Mais da metade da população da Guatemala vive na pobreza, com uma proporção significativa vivendo em extrema pobreza nas zonas rurais. Esta realidade é particularmente dura para as comunidades indígenas, que representam uma grande percentagem da população empobrecida do país. Juntamente com altas taxas de analfabetismo, esses são os principais obstáculos que a Guatemala está se esforçando para superar. A saúde é uma questão urgente, sendo a desnutrição uma preocupação significativa. Muitos guatemaltecos, especialmente crianças em áreas rurais, sofrem de desnutrição crônica, uma das taxas mais altas do mundo.
Isso é uma consequência direta da pobreza e insegurança alimentar, e é um ciclo que a Guatemala está determinada a quebrar. Mas nem tudo é tristeza. Os guatemaltecos são resilientes, trabalhadores e inovadores, esforçando-se por um futuro melhor, enfrentando esses desafios de frente. Iniciativas estão em andamento para aliviar a pobreza, melhorar a educação e a saúde. Organizações não governamentais e comunidades locais estão trabalhando juntas em projetos de desenvolvimento sustentável, enquanto o governo está se concentrando em programas sociais e políticas destinadas a reduzir a desigualdade. Esforços também estão sendo feitos para impulsionar a economia e gerar emprego, com a agricultura desempenhando um papel central. Por exemplo, iniciativas para apoiar pequenos agricultores e promover práticas agrícolas sustentáveis estão ganhando força. Essas ações são uma prova do espírito do povo guatemalteco, sua determinação em melhorar suas vidas e seu compromisso com seu país. Apesar das dificuldades, eles permanecem esperançosos, sempre lutando por um futuro melhor. Sinta o ritmo da Guatemala através de sua música e dança tradicional. Este país vibrante ecoa com os sons da marimba, um instrumento de percussão nativo da América Central, criando um cenário melodioso para a vida cotidiana. Das terras altas às planícies, as batidas de diversas comunidades indígenas reverberam, cada uma com seus ritmos e melodias únicas, que contam histórias de sua história, lutas e júbilos. A dança desempenha um papel crucial na cultura guatemalteca. A dança dos cervos, por exemplo, é uma performance tradicional maia que retrata a intrincada relação entre os humanos e a natureza. Enquanto isso, a dança dos gigantes, com seu imponente traje colorido, é um espetáculo que celebra a história colonial da Guatemala. Essas formas de arte não são apenas para exibição. Elas estão profundamente entrelaçadas no tecido da sociedade guatemalteca, servindo como um testemunho vivo de sua resiliência, diversidade e espírito vibrante. Música e dança não são apenas entretenimento na Guatemala. Elas são um modo de vida, refletindo a rica tapeçaria de sua diversidade cultural e étnica, as paisagens naturais de tirar o fôlego e a cozinha tradicional. As festas e tradições, assim como a história antiga e a arqueologia, também são exploradas, mostrando como tradição e modernidade coexistem nesta nação diversa. Guatemala é um país cheio de surpresas, convidando você a descobrir suas muitas maravilhas. Então faça as malas, abra seu coração e prepare-se para experimentar o pulsar vibrante da América Central.